Agora a gente já acabou de falar das baixa massa, nós vamos passar para a alta massa. Tem uma intermediária aqui, que é entre 4 e 8 vezes a massa do Sol. Na verdade, separaria entre abaixo de 8 e acima de 8, mas tudo bem, já que está feito assim, eu vou continuar. A gente acabou na anterior com um núcleo de carbono e oxigênio, certo? Então, se a estrela não tivesse massa suficiente, aquele negócio ali ia se acomodar e virar uma anã branca de carbono e oxigênio no meio. Se a massa dessa estrela for grande o suficiente, aquele núcleo de carbono e oxigênio vai contrair, 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 até que vai começar a queimar o núcleo que ficou lá dentro, tá? E aí, essa queima daquele núcleo de carbono e oxigênio vai gerar, em pouquíssimo tempo, aproximadamente 1000 anos, vai queimar e virar um núcleo de oxigênio, neônio e magnésio, tá? E como antes, vocês vão ter essas casquinhas na volta aqui, hidrogênio, hélio e carbono, tá? E essas três vão queimar, fazer fusão, e aquela uma lá no meio vai começar a contrair, e à medida que ela contrai, ela esquenta e fica mais densa. Só que se a massa da estrela for menor do que 8 vezes a massa do Sol, ela vai esquentar, ficar mais densa, esquentar, ficar mais densa, e vai chegar num ponto que ela vai parar de contrair. E aí vai ficar uma anã branca de oxigênio, neônio e magnésio. E vai perder as camadas externas, as camadas externas vão virar uma nebulosa planetária, e lá no meio ficou uma anã branca. Igualzinho ao anterior, só passou por mais uma etapa. Tá? Agora o negócio interessante começa aqui, ó, que são as estrelas de alta massa, acima de 8 massas solares. Interessante porque é espetacular, esse é o ponto, né? Interessante são todos. Então, o que vai acontecer com essa aqui? Se ela tem a massa acima de 8 massas solares, vai fazer, passar daquela fase, aquele núcleo que ficou ali com oxigênio, neônio e magnésio, vai contrair, 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 vai chegar numa temperatura e densidade alta o suficiente para começar a fusão do neônio, tá? E aí vai esgotar o neônio, a estrela vai contrair de novo, vai esquentar aquele núcleo e ela vai começar a fusão do neônio. E aí quando fizer a fusão do neônio, vai para a próxima, que é a fusão do oxigênio. Então vocês olham nessa figura que está aí, cada uma das cascas chegou até a casca do oxigênio, que de novo vai contrair, fazer a fusão, vai produzir silício, tá? E depois do silício, vai contrair, formar um núcleo de silício, vai esquentar, vai subir a temperatura, vai formar um núcleo de ferro. Eu estou apontando para o lugar errado. E aí vai formar um núcleo de ferro. Aí é que a porca torce o rabo. Por que a porca torce o rabo? Porque, por mais que vocês contraiam o núcleo de ferro, ele não produz energia. Tá? Então a estrela não vai chegar num ponto que ela vai começar a fazer fusão de ferro. O ferro não faz fusão, eu vou falar disso separadamente. Isso é um negócio super interessante, tem a ver com a força nuclear forte e a força elétrica, que a gente conversou na aula de ontem. Tá, então, quando chegou no ferro, não tem mais conversa, o negócio vai contrair, 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 e o que segurava a contração, no caso das anãs brancas, que é essa pressão de degenerescência eletrônica, não vai segurar a contração de uma estrela que tem essa massa aí. Então esse negócio vai contrair, vai esmagar, 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 e chega um ponto que a contração é tão grande que vocês esmagam prótons e elétrons juntos, e eles viram nêutrons, e o negócio segue contraindo, e bom, e aí depende, tá? Então se a massa da estrela for alta o suficiente, esse negócio vai chegar num ponto que ela vai explodir. O colapso gravitacional é tão violento que o negócio faz assim, todo mundo se choca, e nessa de todo mundo se chocar tem um rebote, e aí salta um pedaço para tudo que é lado. E não sobra nada. Tá? Então pode sobrar lá no meio a estrela de nêutrons, pode sobrar lá no meio um buraco negro. Tá? Isso não é muito bem sabido, tá? Mas é uma questão de massa. Então, massas não tão altas deixam um buraco negro, uma estrela de nêutrons, massas ainda mais altas deixam um buraco negro. Tá? E aí tudo que tem na volta se esparrama e se mistura no meio interestelar. Então, essa explosão faz um negócio que a gente falou ali, quando falou da formação das estrelas, ela gera uma onda no meio interestelar que
promove a formação de novas estrelas. Essa onda vai comprime gás no meio do que tem pela frente. Essa nova compressão gera novas ondinhas e aí formam novas bolhas e essas bolhas vão virar estrelas. Isso também enriquece o meio interestelar com metais, né, que são todos os elementos mais pesados que hélio no vocabulário de astrônomo. Todo esse negócio que está aí na volta, em todas essas cascas que a gente tem aqui, vai para o espaço e aí se mistura. Então imagine que quando o universo se formou tinha só hidrogênio e hélio. Daí começou a formar estrela, vai formando estrelas, as primeiríssimas estrelas só tinham hidrogênio e hélio. Mas daí gerações sucessivas de estrelas vão produzindo elementos mais pesados, certo? E esses elementos mais pesados vão se misturando no meio interestelar e vocês vão tendo estrelas que têm cada vez mais e mais metais. A gente vê tem uma diferença óbvia se vocês compararem estrelas que estão na Via Láctea, no plano da galáxia, tá? E vocês medirem a quantidade de elementos mais pesados, carbono, oxigênio, nitrogênio, nessas estrelas e comparam com as estrelas que estão fora da Via Láctea. Por exemplo, em aglomerados globulares ou até estrelas solitárias que ficam ao redor, assim, andando da Via Láctea. As estrelas que estão fora da Via Láctea, elas têm a metalicidade muito mais baixa, porque elas supostamente se formaram quando a galáxia se formou e depois não houve mais formação de estrelas lá. Então essas aí são a primeira geração de estrelas, enquanto que aqui na Via Láctea a gente encontra um monte de estrela que já fez parte desse reprocessamento. E aí vocês têm elementos mais pesados. Os elementos mais pesados a gente tem dentro do corpo da gente. E tem mais uma coisa, né, que é super interessante, que se não é em explosão de supernova, você não tem nada mais pesado que o ferro. Tá? As coisas mais pesadas, até o ferro, ainda podem ser produzidas nas estrelas comuns. Mas qualquer coisa mais pesada que o ferro é produzida na explosão de supernova. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais quando eu mostrar o gráfico da força nuclear que eu estava falando. Bom, isso aqui é só para dar um panoramazinho, depois a gente vai falar um pouco mais, mas infelizmente a gente não tem tempo para falar muito de supernovas, mas eu mostro aqui, ó, esse gráfico é o seguinte, aqui tem o tempo, né, são gráficos do brilho das supernovas durante a explosão, tá? Então ali o tempo vai de 0 a 400 dias, e depois na vertical aqui é só brilho, assim, relativo, sem muito cuidado. Então vocês têm diversos tipos de supernovas. E vocês podem classificar supernovas ou pela forma da curva de luz, que a gente chama isso aqui. Tá? Então tem algumas que sobe, a curva dá um pico, depois desce numa reta. Tem outras que dá um pico, desce, tem um platô, daí desce de novo e aí tem uma caída. Tá? Cada uma desses tipos é diferente, mas elas se repetem. Tá? Então vocês vão ver, achei uma supernova nova. Se vocês acharem uma supernova nova que não caiu num desses tipos aqui, vocês acharam uma raridade e acabaram de descobrir outro tipo de supernova, porque todas que a gente conhece são alguma variação dessa sistema aí. Deixa eu ver o que eu tinha que dizer. O importante para dizer aqui, ó, só para se olharem a figura depois com calma, vocês vão ver, tem supernova tipo 2 e tem supernova tipo 1. Tá? A gente acredita que as supernovas do tipo 1A são formadas por sistemas binários. São duas estrelas que colapsam uma em cima da outra e ficam com a massa muito grande e isso leva à explosão. Tá? E as outras, imagina-se que sejam estrelas como eu acabei de falar. Uma estrelona que vai colapsando, vai fazendo a fusão nuclear de todas as etapas que a gente viu ali e aí chega num ponto que explode. Então tem um monte de detalhes aí que nós não vamos falar. Tá, e aqui mais uma curiosidade, ó, que tem o espectro de várias supernovas diferentes. Então vocês vão ver que alguns tipos de supernova apresentam linhas de alguns elementos e outras apresentam linhas de outros elementos. O principal está ali, ó, supernova tipo 1A, a 1987N, tá? Está marcado ali e aí vocês veem ali, ó, as linhas de silício, de ferro, de enxofre. Eu estou fazendo bastante ênfase no supernova tipo 1A, porque elas têm uma propriedade importantíssima que nós vamos usar
foi usado, né? Nós vamos falar sobre isso, elas são uma fonte padrão. Todas as supernovas tipo 1A têm a mesma luminosidade. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, divino, maravilhoso, porque elas são super brilhantes. Quando uma supernova dessa explode, ela emite a mesma quantidade de luz que uma galáxia inteira. Tá? Então imagine, se vocês... O problema sempre é esse, né? Como é que eu faço a medida daqui até a galáxia de Andrômeda? Acha uma estrela tipo O na galáxia de Andrômeda e vê qual é o fluxo dela lá, compara com as daqui, sabe que a luminosidade é a mesma e acabou. Em Andrômeda, uma O, hoje em dia, talvez até a gente veja, mas Andrômeda é a galáxia mais próxima. Se olhar um pouquinho mais longe, acabou, não vejo as estrelas. Mas eu sempre vou ver uma supernova dessas. Se ela é tão brilhante quanto a galáxia, se eu vejo a galáxia, eu vejo a supernova. Tá? O único problema é que nem sempre tem uma supernova, mas cada vez que explode uma supernova desse tipo numa galáxia, eu tenho a distância até aquela galáxia. Então, essa foi a grande novidade dos anos 90 na astronomia, que foi conseguiu se estabelecer que as supernovas do tipo 1A são fontes padrão. Isso permitiu que a gente aumentasse muitíssimo o raio de alcance dos nossos métodos de distância. Esse vai ser o quarto método que a gente vai falar. Então tem um no meio ainda que a gente não falou. Aqui, ó, eu coloquei um textinho assim rápido para vocês verem o que acontecia ali na queima de cada um desses elementos. Olhem só, quanto tempo a estrela dura queimando o silício? Um dia. Tá? Então é engraçado. Né? Isso obviamente é puramente teórico. A gente não consegue ver que isso aí está acontecendo na estrela, mas é calculado. Tá, então isso aqui eu vou gravar separado, vou parar esse